Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e vamos juntos lendo a Bíblia em 100 dias. Olha que bênção, hoje já estamos aqui no segundo livro das Crônicas, o capítulo é o 23, mas antes de darmos start em nossa leitura da Palavra de Deus, quero incentivá-lo a se inscrever aqui no canal. Isso mesmo, se inscreva aqui, deixa seu like, compartilhe com alguém que necessita ser edificado, abençoado pela leitura da Palavra de Deus. Vamos juntos, lendo a Bíblia sem, pois ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Querido Deus, graças te dou pela oportunidade riquíssima de participar dessas grandezas, dessas revelações maravilhosas que o Senhor tem nos dado, esse tempo de crescimento através da leitura da tua palavra. Fala aos nossos corações, hoje e sempre. Amém. Segunda Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar 5 oficiais do exército de Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maaseias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Então eles foram por todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes de família, todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, o filho do rei. E Joiada lhes disse: Aqui está o filho do rei, é ele quem deve ser rei, de acordo com a promessa que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: uma terça parte de vocês, levitas e sacerdotes, que estão de serviço no sábado, guardará os portões do templo. Outra terça parte, ficará na guarda do palácio. A outra terça parte ficará no portão do alicerce. O povo reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo, a não ser os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles deverão entrar porque foram consagrados. Todos os outros devem ficar do lado de fora, como o Senhor Deus manda. Os levitas com as armas na mão ficarão ficarão em volta do rei Joás, e irão com ele a qualquer lugar onde ele for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu seus homens, tanto os que entravam no serviço no sábado, como os que saíam, pois Joiada não deixou que fossem embora os que estavam saindo do serviço. Ele entregou os oficiais as lanças e escudos que tinham sido do rei Davi, que haviam ficado guardados no templo. Em seguida, pôs por toda a frente do templo os soldados armados com espadas para protegerem o rei. Então levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Assim ele se tornou rei. Joiada e os seus filhos o ungiram. Todos gritaram: Viva o rei! A rainha Atalia ouviu os gritos do povo que corria e dava vivas ao rei e foi até o templo onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna na entrada do templo. Ela estava rodeada pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com os seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as roupas e gritou: Traição, traição! Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo e por isso deu ordem aos oficiais dos exércitos a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas da guarda, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para fora do palácio. E ali, no portão dos cavalos, ela foi morta. O sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás.
pelo qual eles serviram o povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo de Deus, Baal, e o derrubou Deus Baal, e o derrubou. Eles quebraram os altares dos ídolos, e ali em frente dos altares pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e o mataram. Joiada pôs o sacerdote e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentarem os sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem louvores de acordo com as instruções de Davi. Joiada pôs guarda nos portões do templo para impedirem qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí Joiada, os oficiais, as altas autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes e a cidade ficou calma, pois Atalia tinha sido morta. Segunda Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Barseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus. O Senhor. Joiada arranjou para Joás 2 esposas que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes, os levitas, e lhes disse: vão pelas cidades de Judá e recebam o dinheiro do povo e do dinheiro que o povo deve dar para o pagamento dos concertos que são feitos todos os anos no templo, e façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém impostos que Moisés, o servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalia, aquela mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo em adoração ao deus Baal. O rei mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém, pelo país inteiro, que o povo devia trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando eles estavam no deserto. Os chefes de todo o povo vieram alegres e puseram dinheiro no cofre, até o que ficou cheio. Todos os dias os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei. Quando estes viam que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam dinheiro e levavam ao cofre e voltavam para o templo. Assim ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregaram o dinheiro aos homens que estavam encarregados de trabalho do templo, e estes contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os concertos dos templos. Todos puseram mão à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. Quando terminaram o trabalho, levaram ao rei e a joiada ouro prata que havia sobrado. Eles usaram esse ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto no templo e para sacrifícios, e para fazer as vasilhas e outros objetos. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito, até ficar bem velho. Ele morreu aos 130 anos de idade e foi sepultado junto com os reis na cidade de Davi, por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. Ele concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor Deus dos seus antepassados e começou a adorar os postes da deusa Acera e outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém, mas o Senhor mandou o profeta a fim de avisarem
o povo que voltasse para ele, porém o povo não deu atenção a eles. E o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé num lugar alto e disse ao povo: Esta é a mensagem de Deus. Porque desobedeceram os mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês. Vocês abandonaram o Senhor e por isso ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias e, obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele, Zacarias, ao morrer, diz: Que o Senhor veja isto e acerte as contas. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria, em Damasco, tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, e era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido depois que os sírios foram embora. 2 oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ainda estava na cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do seu filho, do filho do sacerdote Joiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 homens planejaram a morte dele: Zabade, filho de Simeate, e uma mulher da terra de Amon, e Jeozabate, filho de Sinrite, uma mulher da terra de Moabe. No comentário sobre o livro dos reis estão escritas a história dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Amazias, 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã, era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa dos crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa dos crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente pelo castigo, pelo crime que ela mesma cometeu. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de 1.000 e de 100, 300 de 100, segundo as famílias que pertenciam, e pôs debaixo do comando de oficiais em 300.000 homens. Todos eram soldados corajosos, experimentados, armados, lanças e escudos. Além destes, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com estes homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou: Mas o que vai acontecer com toda aquela prata que para que os soldados de Israel venham para meu lado? O profeta respondeu: O Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa, e eles foram embora furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com o seu exército até o vale de Sal, onde matou 10.000
edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Dali eles foram jogados e morreram esmiguelhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora atacaram a cidade de Judá, que ficava em Samaria, em Bet-Horon, mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos deles. E ele fez estes ídolos seus próprios deuses e os adorou e queimou incenso a eles. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhes disse o seguinte: porque o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo deles das mãos do Senhor. Mas o rei interrompeu, dizendo: desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cale a boca, senão vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse: eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Jeoás, que era filho de Jeoacás e neto de Jeú, desafiando-o para a batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: uma vez, um espinheiro dos montes Líbanos mandou o seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazia, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama. Fique em casa para que arranjar um problema que trará somente desgraça para você e para o seu povo. Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e o seu povo fosse preso pelos seus inimigos por terem adorado os deuses dos edomitas. Então o rei Jeoás saiu com seus soldados e lutou contra Amazias em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade deste portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata, todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom, todos os tesouros do palácio. Também levou o refém e voltou para Samarias. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás. Todas as outras coisas que Amazias fez desde o começo até o fim de seu reinado estão escritas nas histórias dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos seguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi. 2 Crônicas, capítulo 26. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconstruiu e construiu de novo a cidade de Elat. Uzias se tornou rei aos 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor, enquanto Zacarias viveu. Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias ensinou a respeitar o Senhor durante esse tempo que Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os seus deuses, derrubou as muralhas da cidade de Gate, de Jânia e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gur-Baal e os meunitas.
o poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito, e os amonitas lhe pagavam impostos. A fim de se tornar mais forte as muralhas de Jerusalém, Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale, e no lugar onde a muralha faz esquinas. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planaltos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uvas, nas hortas, nas regiões montanhosas, nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Ele marchava para a batalha em grupos organizados de acordo com as listas que estavam aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maaseias. O chefe desses dois era Ananias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou o seu soldado com escudo, lança, capacete, couraça, arco e flechas e fundas para atirar pedras em Jerusalém. Seus estrangeiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho e esse foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás dele e enfrentaram, dizendo: ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus, só tem esse direito os sacerdotes e os descendentes de Arão, que foram separados para esse serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento que ele ficou furioso, uma doença contagiosa de pele apareceu na sua testa. Azarias e os sacerdotes do templo, e ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus havia castigado. E o rei Uzias sofreu dessa doença até morrer, e por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. Seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Todas as outras coisas que Uzias fez, desde o começo até os fins do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, por causa da sua doença, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. 2 Crônicas, capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez aquilo que agradava a Deus, o Senhor, seguindo o exemplo de Uzias, seu pai. Porém, ele não cometeu o pecado de queimar incenso no templo, mas o povo continuou pecando. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Ele também fez portas, construções das muralhas da cidade. No bairro chamado Ofel, construiu cidades nas montanhas de Judá, das fortalezas e torres de vigia das florestas. Lutou contra o exército do rei de Amon, derrotou aí, ele forçou os amonitas a pagarem todos os anos, durante 3 anos seguidos, 3.400 quilos de prata, de toneladas de trigos e 1.000 toneladas de cevada.
Jotão foi ficando cada vez mais poderoso porque seguia fielmente a vontade do Senhor, seu Deus. O resto da história de Jotão, as guerras que tomou parte e as coisas que ele fez, tudo está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Ele se tornou rei aos 25 anos de idade e governou 16 anos em Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei. Segunda Crônicas, capítulo 28, Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo de seu antepassado, rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu os exemplos dos reis de Israel. Fez imagens de metal, Deus Baal, queimou incenso no vale de Ben-Hinom, chegou até oferecer seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com um nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas avançavam. Acás também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Por isso o Senhor Deus de Acás deixou que o rei sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acás e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. Deus também deixou que Acás sofresse a grande derrota na guerra contra os soldados, contra o rei de Israel. Em um só dia o rei de Israel, Peca, filho de Remalias, matou 120 soldados valentes do exército de Acás. Deus fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicri, um valente soldado de Israel, matou Maassaias, filho de Acás. Matou também Asrica, o chefe do palácio, e Eucana, primeiro-ministro do rei da terra de Judá. Os israelitas levaram como prisioneiro muitos dos seus patrícios, isto é, 200.000 mulheres, crianças. Pegaram também muitos objetos de valor e levaram consigo para a cidade de Samaria. Obed, um profeta do Senhor Deus, que estava em Samaria, e foi encontrar-se com o exército de Israel, que estava voltando para lá. Obed disse a eles: o Senhor Deus dos seus antepassados ficou irado com o povo de Judá, deixou que vocês os derrotassem, mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. Agora vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem seus escravos. Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor, seu Deus? Portanto, ouçam o que eu estou dizendo. Levem de volta aos seus patrícios esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus está muito irado com vocês. Então, o quatro das altas autoridades de Israel, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesileamote, Isquias, filho de Salum, Amassa, filho de Adlai, também ficaram contra o exército israelita, que o exército israelita tinha feito, e disseram: não tragam esses prisioneiros para cá, já pecamos muito contra Deus, o Senhor, e o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda mais culpado diante de Deus. Ele já está muito irado com a gente. Aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregaram ao povo e às autoridades. Os 4 homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros, das coisas que tinham sido trazidas de Judá. Eles pegaram roupas, sandálias, deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida, levaram todos os prisioneiros de volta para a sua terra e os deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumento. Então os israelitas voltaram para Samaria. Nessa mesma época, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Assíria, porque mais uma vez os edomitas tinham invadido o país de Judá e havia derrotado
o exército de Acaz e levado alguns prisioneiros. Ao mesmo tempo, os filisteus estavam atacando as cidades que ficavam na planície e no sul de Judá, conquistando Bet-Semes, Aijalon e Gederote, e também a cidade de Socotimna e Ginzo, com os povoados que ficam ao redor. Tendo conquistado essas cidades, os filisteus começaram a morar nelas. Deus fez o país de Judá sofrer esta humilhação por causa do rei Acás, pois ele havia levado o povo de Judá a cometer imoralidade e ele mesmo havia desobedecido a Deus, o Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Assíria marchou com seu exército contra Acás. Em vez de ajudá-lo, deixou numa situação mais difícil ainda. Acás pegou objetos de valor do templo, do palácio da casa das altas autoridades e deu ao rei da Síria, porém isso não adiantou nada. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acás cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acás era assim mesmo. Ofereceu sacrifício aos deuses da Síria, mas esse mesmo Deus foram a causa da sua derrota. E ele diz: os deuses da Síria ajudaram os reis sírios, portanto vou lhes oferecer sacrifício e eles me ajudarão também. Mas ele trouxe desgraça para o rei e para todo o país. Acás pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços e fechou os portões do pátio do templo. Mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém e mandou construir em todas as cidades de Judá altares pagãos de adoração, onde queimavam incenso aos deuses estrangeiros. Assim ele fez com que o Senhor, Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Todas as outras coisas que Acás fez desde o começo do até o fim do seu reinado estão escritas na história do rei de Judá e de Israel. Acás morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis. Seu filho Ezequias ficou no lugar como rei. 2 Crônicas, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei. Ele governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abia e era filho de Zacarias. Seguindo o exemplo de seu antepassado, rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: levitas, escutem o que vou dizer. Purifiquem-se hoje mesmo. Purifiquem também o templo do Senhor, Deus de nossos antepassados. Tirem do templo tudo o que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor, nosso Deus, e rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram de costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fechem os portões do templo, fecharam o portão do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e oferecer a Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava de frente do templo. Por isso o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e que ele fez. Deixou todos chocados e horrorizados, e então todos começaram a zombar de nós. Como vocês bem sabem, nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres foram levadas embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Estavam ali os seguintes levitas: o grupo de Coate, Mate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, do grupo de Merari, Quis, filho de Abdi, e Zacarias, filho de Jealelel, do grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, do grupo de Elifaçã, Senri e Jeuel, do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias,
do grupo de Emã, Jeuel e Simei, do grupo de Jedutum, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas, e todos eles se purificaram depois, de acordo com o que o rei obedecendo à vontade de Deus, havia mandado, foram purificar o templo. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo, tiraram de lá de dentro tudo que era impuro e levaram para o pátio. E dali os levitas levaram para fora da cidade até o vale de Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8 já havia chegado até a sala da entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio falar com o rei Ezequias e lhe disseram: purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados, com todos os seus objetos, a mesa dos pães oferecidos a Deus e com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acaz, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente ao altar de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas, 7 bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá, para purificar o templo. Então ordenou-os que os sacerdotes descendentes de Arão oferecessem animais no altar. Primeiro os sacerdotes mataram os touros, pegaram um pouco de sangue, borrifaram no altar. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida pegaram os bodes que eram sacrifício para tirar os pecados, levaram ao rei as outras pessoas para colocar assim as mãos na cabeça dele. Então os sacerdotes mataram os bodes, despejaram o sangue ao pé do altar como sacrifício para tirar o pecado. Todo o povo, pois o rei havia ordenado que o sacrifício era completamente queimado e o sacrifício para tirar os pecados fosse oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu à ordem do rei Davi e a ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade, o profeta do rei, e o profeta de Natã. Ele pôs no templo, e os levitas com seus pratos musicais, harpas, liras. Os levitas estavam ali de pé com as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem o altar de sacrifício e que ia ser completamente queimado. E logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus, o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus, e os hinos e os toques de trombetas continuaram até o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo: vocês se dedicaram ao Senhor, ao serviço de Deus, o Senhor. Portanto, venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão a Deus. E o povo fez o que o rei mandou. E alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esse sacrifício ofereceram a Deus 70 touros novos, 100 carneiros, 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão foram oferecidas 600 touros, 3.000 carneiros. Não havia sacerdote em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados. Por isso os levitas os ajudaram até terminar o sacrifício. A essa altura, os outros sacerdotes já se haviam purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta de gordura dos animais oferecidos como ofertas de paz. Houve as ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios, que eram completamente queimados. Assim começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. 2 Crônicas, capítulo 30.
Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá, mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando-o para virem ao templo de Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra do Senhor Deus de Israel. O rei, nas altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa segundo o mês do ano, porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado, isso é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba, no sul, até a tribo de Dan, no norte, convidando todos para virem a Jerusalém, a fim de tomar parte da festa da Páscoa em honra ao Senhor, Deus de Israel, pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram a ordem do rei e levaram as cartas do rei, também as cartas às altas autoridades por todas as terras de Israel e de Judá. Eles fizeram assim: o povo de Israel, voltem para o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e assim ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus antepassados, como seus próprios patrícios, que foram infiéis ao Senhor, Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu. Como vocês estão vendo, não sejam teimosos como seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo que ele separou para a sua adoração para sempre. Adorem a Deus a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram os seus parentes, os seus filhos, como prisioneiros, terão pena deles e deixarão voltar para casa, pois o Senhor, nosso Deus, é bondoso, misericordioso e aceitará a vocês voltarem para eles. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território de Zebulon, no norte. Mas todos riram e caçoaram deles. Porém, algumas pessoas das tribos de Asser, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado. Obedeceram à ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde era queimado incenso e jogaram no vale de Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram carneiros da festa da Páscoa. Os sacerdotes, os levitas, ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo, de acordo com o que mandava a lei de Moisés, o homem de Deus. Os levitas davam sangue dos animais e os sacerdotes, esses borrifavam o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras, por isso os levitas precisavam matar os carneiros que essas pessoas ofereciam a fim de dedicá-los a Deus, o Senhor. Pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e Issacar, de Zebulon haviam comido o jantar da Páscoa sem terem purificado, como manda a lei de Moisés. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo: ó Deus bondoso, perdoa todos os que com todo o coração te adoram a ti, ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias, perdoou o povo durante 7 dias. Todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias os sacerdotes e os levitas louvavam a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam se dirigido tão bem com o culto de adoração. Durante 7 dias todos tomaram parte da festa, apresentaram as ofertas de paz, louvaram o Senhor, Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias
Assim fizeram com muita alegria. O rei Zedequias deu ao povo 1.000 touros novos, 7.000 carneiros, e as altas autoridades deram 1.000 touros novos, 10.000 carneiros para a festa. E muitos sacerdotes purificaram. Assim todo mundo ficou alegre, o povo de Judá e os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel, e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém. Depois na cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, nunca mais havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo, e Deus, no seu santo lar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. 2 Crônicas, capítulo 31. Quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas do deus Baal, cortando os postes da deusa Acera, destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todos os territórios das tribos de Judá, Benjamim, de Efraim e de Manassés. Depois todos voltaram para casa. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupos, dando a cada grupo a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam sacrifícios que eram completamente queimados, as ofertas de paz. Os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus, e guardavam os portões do templo. Dos seus louvores, dos seus carneiros, o rei dava animais para os sacrifícios serem completamente queimados, que eram oferecidos de manhã, de tarde, também para os sacrifícios serem completamente queimados, que eram oferecidos nos sábados, nas festas de lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus, o Senhor. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes levitas tudo o que de direito era deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e todos os outros produtos da sua plantação. Trouxeram também em grande quantidade a 10ª parte de tudo que tinha. Os que moravam em Israel e os moradores de outras cidades de Judá também trouxeram a 10ª parte dos seus touros e os seus carneiros, e a 10ª parte de tudo que tinha dedicado ao Senhor seu Deus, e juntaram as coisas em grandes montões. Começaram a amontoar as ofertas no 3º mês e terminaram no 7º mês. Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de ofertas, louvaram a Deus, o Senhor, e elogiaram o povo de Israel. Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões, e o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer todas as ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo e por isso temos comida até demais. Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo, e isso foi feito. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos, as coisas dedicadas a Deus. Para tornar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Conanias, que tinha como ajudante o irmão Simei. O rei Ezequias, o grande sacerdote Azarias, nomearam os seguintes levitas para serem deixados na direção de Conanias e Simei: Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate, Benaias, o guarda do portão leste do templo, Coré, filho de Imna,
estava encarregado das ofertas feitas a Deus por vontade própria. Ele distribuía as ofertas, as coisas dedicadas a Deus, nas outras cidades onde os sacerdotes moravam. Os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré, Edem-Mini, Amim, Jesua, Semaías, Amaria, Secanias. Estes distribuíam a porção devida a todos os seus colegas, os levitas, de acordo com os grupos que pertenciam, dando a cada um a mesma porção, sem levar em conta os seus nomes que estavam ou não na lista dos seus depassados. A distribuição era feita a todos os homens de 30 anos para cima que iam no templo para fazer os seus serviços diários, de acordo com o grupo que pertencia a... e o trabalho que faziam. A lista dos sacerdotes foi feita de acordo com seus grupos, famílias, levitas, e 20 anos para cima estavam alistados de acordo com o trabalho que faziam e o grupo que pertenciam. Nas listas estavam também os nomes das mulheres, dos filhos e as filhas, isto é, a família inteira. Os sacerdotes, os levitas tinham sido consagrados a Deus e precisavam estar sempre prontos para fazer seu trabalho sagrado. Havia também homens nomeados para distribuir os alimentos que eram para os sacerdotes, os descendentes de Arão, os que moravam nas cidades, os sacerdotes e os nos campos que ficavam ao redor, e também os alimentos que eram para todos os levitas, cujos nomes estavam nas listas. Foi isso que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor seu Deus. Tudo o que Ezequias fez para o templo e a obediência à lei deu certo, porque ele procurou sempre fazer com todo o coração a vontade de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 32. Depois de tudo isto, e dessas provas de fidelidade, o rei Ezequias deu Senaqueribe. Depois disso que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou a cidade protegida por muralhas, procurando conquistá-la. Enquanto Ezequias viu que Senaqueribe estava pelejando, planejando atacar Jerusalém, também consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade, e eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava pela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água até quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade e construiu torres em cima dela. E levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito a leste da cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças de escudo. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado deles. Versículo 7, repito, sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, não tenham medo do rei da Síria e do seu exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas nós, ao nosso lado, está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Assíria, junto com seu exército, estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem: eu, Senaqueribe, rei da Assíria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém,
podem se sentir seguros ficando aqui, enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganado, e vocês morrerão de fome e de sede. Pois foi o que o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus do povo de Judá e os moradores de Jerusalém que adorasse a Deus durante um altar só e queimasse incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos das outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvar das minhas mãos? Não houve nenhum Deus nas nações, mas os antepassados conquistaram que não fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvar das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias engane assim. Não se iludem, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados e do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. Senaqueribe escreveu cartas em que insultava ao Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses de outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico com os moradores de Jerusalém que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito de Deus de Jerusalém, como se ele fosse um Deus dos outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo e matou todos os soldados. Os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe e rei de Asa, das mãos de todos os inimigos. Deus deu ao seu povo paz em todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém levando ofertas ao Senhor, ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente, quase morreu. Então orou ao Senhor, Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso, Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá, com os moradores de Jerusalém. E Ezequias se arrependeu de seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém. Sim, o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens, construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias e escudos e outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns, cereais, vinhos de azeite, estrebarias para o gado, currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades, ele se tornou dono de gado de muitos carneiros, pois Deus lhe deu riqueza. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Gion e cavar do lado leste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo o que Ezequias fez deu certo. Quando as autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. Tudo
o mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós. E na história dos reis de Judá e Israel, Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagem. Seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Segunda Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém, mas não pecou contra Deus, o Senhor, e seguindo os conselhos nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração de Deus Baal, fez postes para Deus, da deusa Acera, e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templos onde, conforme o Senhor tinha dito que ele deveria ser adorado para sempre. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou os seus filhos em sacrifícios no vale de Ben-Hinom. Fazia adivinhações, praticava magia, feitiçaria, consultava adivinhos médios, pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez o que ele ficasse irado. Manassés pecou muito contra Deus. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Acera no templo, no lugar de respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer todos os meus mandamentos e tudo fizer o que manda a lei de Moisés, deu a eles, então não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo ia avançando. O Senhor Deus falou com Manassés e com o povo, mas eles não lhes deram atenção. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e levaram como prisioneiros para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou ao Senhor com fervor, seu Deus, cheio de humildade, e ele se arrependeu diante de Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a oração e atendeu o pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha em volta da cidade de Davi. A muralha começava num vale que ficava a oeste da fonte de Gion e continuava da direção norte até o portão do peixe, passava ao redor da parte da cidade chamada Ofel. Manassés também colocou os chefes de milhares no comando de todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos, os ídolos que havia colocado lá, e derrubou altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de Jerusalém, e o jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor, ofereceu nele oferta de paz e ofertas de gratidão, e ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifício nos altares pagãos, mas os oferecia somente ao Senhor seu Deus. Todas as outras coisas que Manassés fez e a sua oração a Deus e as mensagens dos profetas que falaram com ele em nome do Senhor, o Deus de Israel. Tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. A oração de Manassés é a resposta de Deus a todos os pecados que Manassés cometeu antes de se arrepender, isto é, adoração a ídolos, lugares pagãos, adoração, construiu postes de Acera, imagem que queimou, fez tudo o que está escrito na história do
profeta. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, e seu filho Amon ficou no seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. Como Manassés, seu pai, Amon pecou contra Deus, o Senhor. Ofereceu sacrifício a todos os ídolos que seu pai havia feito e adorado. Mas ele não se arrependeu como seu pai. Pelo contrário, Amon continuou pecando cada vez mais. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e mataram no palácio. Porém, o povo de Judá matou todos os que havia feito revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias no lugar dele como rei. 2 Crônicas, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Seguiu o exemplo do seu antepassado Davi e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No oitavo ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar a Deus, o seu antepassado Davi. 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém. Destruiu os lugares pagãos de adoração aos postes da deusa Sera e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Acera e as outras imagens de pedra de metal. Esmigalhou até virar pó e espalhou o pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifício a esses ídolos. Depois, queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim, Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez as mesmas coisas nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão até de Naftali e nas ruínas ao redor daquelas cidades. E ele andou por todo o país de Israel, derrubou os altares, os postes da deusa Sera e os outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. No ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou seguintes homens a fazerem concertos no templo: Selã, filho de Azalias, Maaseías, governador de Jerusalém, e os conselheiros do rei Joá, filho de Joacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Uquias. Eles entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo. Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés, de Efraim e do resto do reino, também por gente das tribos de Judá e de Benjamim, pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos concertos e esses usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo o concerto do templo. Deram dinheiro aos carpinteiros, construtores, para comprarem pedras trabalhadas e madeira para as vigas e para os outros concertos que deviam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços. Os trabalhadores eram honestos em tudo e os seus chefes eram 4 levitas: Chate e Obadias, do grupo de Merari, Zacarias, Mesulão, do grupo de Coate. Eles eram chefes também dos guardas dos portões, de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar instrumentos musicais e alguns deles eram escrivães, outros eram fiscais e outros eram guardas dos portões. Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado no templo, e Uquias achou o livro da lei, a lei que o Senhor tinha dado a Moisés, por meio de Moisés. E Uquias disse a Sefã, o escrivão: achei o livro da lei aqui no templo. E deu o livro a Sefã. Este levou ao rei e prestou seu relatório, dizendo: nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro
que estava no templo, entregamos os trabalhadores e os seus chefes. Cefã disse também: Tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. Leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu que o livro dizia, o rei rasgou as roupas em sinal de tristeza. Então deu ao Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abdom, filho de Micaías, e a Cefã, escrivão de Asaías, servidor do rei, seguinte ordem: Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim, por todo o povo de Israel, Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que este livro manda. Então, Ilquias e os homens que o rei tinha enviado, foram falar com uma profetisa chamada Ulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salom, filho de Tikva, neto de Aras, era encarregado de rouparia do templo. Eles contaram a Uda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dissessem ao rei a seguinte mensagem de Deus: Eu, o Senhor Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos no livro lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifício a outros deuses, assim fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai apagar. Eu, Senhor Deus de Israel, digo isto ao rei. Você ouviu o que está escrito no livro, arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas, chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi a sua oração, e por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz. Então, homens levaram ao rei essa resposta. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem. Todos foram juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com que Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeciam e guardariam suas leis e mandamentos com toda a oração, com toda a alma. Também cumpriram tudo o que a aliança mandava fazer, que estava escrito no livro. Então Josias fez com que o povo de Jerusalém e de Benjamim prometesse ser fiel à aliança. Assim, os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus, com seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer o Senhor Deus dos seus antepassados. 2 Crônicas, capítulo 35. Josias comemorou em Jerusalém a festa de Páscoa em honra a Deus, o Senhor. No dia 14 do primeiro mês foram mortos carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos lugares de serviço no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho. Depois mandou chamar os levitas que ensinavam a lei de Deus e todos os israelitas que eram separados para o serviço do Senhor, e lhes disse: Ponham a arca da aliança no templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante vocês não precisarão carregá-las nos ombros. Dediquem-se ao serviço do Senhor, nosso Deus, do seu povo de Israel. Organize-se para o serviço
do Senhor nosso Deus e do seu povo de Israel. Organize para o serviço dos grupos de famílias de acordo com as ordens escritas pelo rei Davi de Israel, pelo seu filho Salomão. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de famílias e grupos de família. Matem os carneiros para a Páscoa, purifiquem-se e preparem a festa, a fim de que os seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus deu por meio de Moisés. Do seu gado, dos seus rebanhos, dos reis, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa: 30.000 carneiros e cabritos, 3.000 touros. Autoridades também deram ofertas aos sacerdotes e aos levitas, e Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 carneiros, cabritos e 300 touros para o sacrifício da Páscoa. Os chefes dos levitas, Conanias e o seu irmão Semaías e Netanael, também Asabias, Jeiel e Josabade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas se juntaram em lugar, de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros, os cabritos, os levitas, e tiraram a pele dos animais. Davam o sangue aos sacerdotes, e estes borrifavam altar com ele, entregavam ao povo, segundo os grupos de família, a gordura dos animais que seriam queimadas como sacrifícios a Deus, o Senhor, de acordo com o que a lei de Moisés mandava. E fizeram a mesma coisa com os touros. Depois assaram os animais de acordo com a lei. Cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões, frigideiras, distribuíram rapidamente para o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era deles, dos sacerdotes. Os descendentes de Arão, os levitas, precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, obedecendo a Deus. Os animais que eram completamente queimados e a gordura. Os cantores e os grupos de Asaf estavam aos seus lugares, de acordo com as ordens do rei Davi e de Asaf, Emã, Jedutum, o profeta do rei. Os guardas também estavam nos seus lugares, guardando o portão do templo. Nenhum deles precisou abandonar o seu posto, pois os seus colegas e os outros levitas prepararam parte dos sacrifícios para que era deles. Assim, tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado comemorar a festa da Páscoa em honra ao Senhor e apresentar as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Israel tomaram parte da festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento, desde o tempo do profeta Samuel. Os israelitas nenhum haviam comemorado a festa da Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez. Os sacerdotes, os levitas, com o povo de Judá e os israelitas que estavam presentes como moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com seu exército para lutar em Carquemes, que fica à beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele, mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: o rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vou lutar contra você, mas contra seus inimigos. Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo, portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso de Deus que estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou, marchou para lutar contra Neco pelo vale do Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias e
ele gritou para seus oficiais: estou gravemente ferido, tirem-me daqui. Os oficiais tiraram seu carro de guerra e puseram em outro carro e levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Até hoje, os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essas canções que se acham as canções de lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade, obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito nas histórias dos reis de Israel e de Judá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e colocou-o como rei em Jerusalém, em lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. Joacás foi tirado do trono pelo rei Neco do Egito, o qual também obrigou o povo de Judá a pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Neco pôs Eliaquim, irmão de Joacás, como rei de Judá e de Jerusalém, mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado por Neco para o Egito. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e prendeu Joaquim e mandou preso em correntes para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para a Babilônia e colocou no seu palácio. O resto da história de Joaquim, as coisas nojentas que ele fez e as acusações que foram feitas contra ele, tudo está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. E o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez coisas erradas e não agradaram a Deus. Na primavera daquele ano, rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos mais valiosos que havia no templo. Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei em Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradavam a Deus, o Senhor, também, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que havia obrigado a jurar pelo nome de Deus que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis arrepender e voltar para o Senhor, seu Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes, o povo que estava pecando cada vez mais, seguindo exemplos dos pagãos de adorar ídolos, como isso profanaram o templo do Senhor. Havia escolhido no lugar santo onde ele devia ser adorado. O Senhor, Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-lo por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo e da sua casa, mas eles riram dessa mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens, zombaram deles. Versículo 16. Mas eles riram dessas mensageiros de Deus e rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente, Deus ficou tão irado como o seu povo que não houve mais remédios. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo
do templo, e não teve dó de ninguém, nem os moços, nem as moças, nem os adultos, nem os velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia, e este pegou todos os objetos do templo, as grandes e pequenos, todos os tesouros do templo do rei e das autoridades, levou para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as paredes. Derrubaram as paredes, as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém não foram mortos. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes até o reino da Pérsia, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito por meio do profeta Jeremias: o país ficará em ruínas 70 anos. Durante todo este tempo, a terra vai guardar seus sábados e descansar. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado a todo o seu reino por escrito, também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno a todos vocês que são o seu povo, vão a Jerusalém, e peço que Deus esteja com vocês. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que Deus continue abençoando e falando em nosso coração. Querido Deus, graças te damos por este momento, por essa oportunidade. Fica conosco, fala conosco em nome de Jesus. Te agradeço por tudo. Amém. Deus te abençoe de forma especial.